E o Parlamento Europeu aprovou essa semana oficialmente o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A decisão representa um marco nas negociações que começaram em 99, gente, 25 anos atrás. Lula estava até desistindo já. A aprovação abre agora o caminho para a assinatura definitiva do tratado comercial, que deve acontecer no próximo dia 17 no Paraguai. Franceses, né, agricultores franceses descontentes, para dizer o mínimo, né, protestando também. A gente vai entender melhor essas mudanças, como que elas vão impactar comercialmente, especialmente o Brasil, com o Ronaldo Félix, especialista em comércio exterior, que nos atende agora nesse sabadão bem cedo aqui no TMC 360. Por isso já agradeço. Obrigada, viu, Ronaldo, pela sua participação e por gentilmente ceder seu tempo aqui para nós. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigada, viu? Vamos lá, então, né? Foi um tratado, um acordo que durou 25 anos. Bastante tempo, como eu disse, até o Lula tinha falado que se não se resolvesse agora, ele não ia mais, ia desistir, digamos assim, ia deixar pra lá e tudo mais. Por que leva tanto tempo um acordo assim para ser firmado, hein, Ronaldo? Você que entende do assunto, explica pra gente. Um dos principais fatores para a demora, para se postergar tanto para fechar esse acordo, são justamente os países que têm riscos e riscos reais de ter sua economia afetada em algum segmento. Você deu o exemplo da França. A França ela é muito protecionista com o setor de agronegócio deles e eles temem demais, eles temem perder, eles já vem sofrendo nas últimas décadas pressão interna de vários países com inflação, com taxas altas de desemprego e colocar no mercado produtos estrangeiros, no caso do Brasil e dos outros países do Mercosul, com preços mais atrativos e dependendo do segmento, principalmente o agronegócio, onde o Brasil especificamente e parte de segmentos do agronegócio do Uruguai são extremamente competitivos, produtivos, eficientes e com qualidade, coisa que a União Europeia, ela, até pelo protecionismo e pelas leis que lá eles promovem, a produtividade é pequena, o produto é escasso e o preço é elevado. Então, esse é o risco, principalmente no setor do agro, não só para a França, mas para os outros países da União Europeia. Então, foi mais essa questão. Só que chegou um momento que não dava mais para postergar. Por mais que a França e mais outros 3 países sejam contra ou foram contra, eles foram voto vencido porque a necessidade de gerar novas possibilidades de mercado e fazer girar a economia da União Europeia destravou esse acordo. Isso é bom não só para eles, mas principalmente para todos os países aqui do Mercosul, que fazem o bloco do Mercosul, especificamente para o nosso, que é o Brasil. Ronaldo, Estela aqui, bom dia. Existe a possibilidade de que as discussões que começam a acontecer a partir desse acordo, pelos ajustes, né, até que ele seja realmente posto em prática, comecem a pensar regionalmente em cada um desses países que tem as suas questões para que eles possam aderir a esse acordo, por exemplo, criar situações que possam proteger melhor, um pouquinho mais o mercado dos agricultores na França ou em outras situações de outros países que também se oponham ao acordo? A União Europeia ela conseguiu avançar, por mais que tenha restrições de alguns países, como a própria França, porque ela já sinalizou pacotes de proteção e incentivo, principalmente ao agronegócio, que é o que, dentro de uma análise de comércio exterior, é o que mais vai sofrer na União Europeia. Mas ela sabe que estrategicamente ela tem um potencial muito grande no sentido contrário, com a exportação de automóveis, máquinas de capacidade para a indústria, tecnologia industrial, alguns produtos beneficiados que são muito admirados, principalmente pela classe média brasileira, como vinho, queijos, produtos de origem láctea. Então, eles sabem que nessa balança comercial
um setor pode ser impactado e vai ser impactado mesmo com as proteções e com os pacotes que eles vão criar, que é o agro, mas toda essa parte de produtos já manufaturados, em que a União Europeia ela tem produtos premium de valor agregado, na ponta do lápis a balança comercial tende a pesar para eles. Então, ou no mínimo ficar equivalente. Então, essa restrição vai acontecer, mas ela vai acontecer mais no sentido de forçar os países do Mercosul a se adaptarem às normas de rastreabilidade, quando a gente fala especificamente do agro, e também da parte de compliance, envolvendo toda aquela parte de cobrança de redução de desmatamento, de queimadas, e promover uma rastreabilidade com saúde alimentar muito mais rigorosa para os países do Mercosul. Nesse ponto, o Brasil ele sai na frente, porque ele já passou na última década, principalmente, com vários ajustes. Tem muito a fazer, mas ele já passou por vários ajustes, principalmente com alguns embargos que ele sofreu na exportação de frango, de carne suína e em algumas regiões bovina também. E o Uruguai, que é um país, falando especificamente de carne, é um país que já está com toda a sua estrutura sanitária, de rastreabilidade da carne muito bem estruturada e adequada e padronizada com as exigências e as normas europeias. Mas o risco existe sim quando a gente fala de criar burocracias que são justamente forçar os países a primeiro se adequarem para depois começar o processo de comercialização ou aumento das importações. E nesse processo de se adequar, isso leva tempo, dependendo do país, né? O Paraguai mesmo é um país que provavelmente vai demorar alguns anos para começar a importar carne para a União Europeia. Sim, claro, né? Tem que seguir normas ainda mais rígidas, como o Ronaldo falou. Agora, Ronaldo, mais cedo a gente falava que produtos importados, né? Especialmente podemos falar de vinhos, de queijos, enfim, até chocolate, pode ficar mais barato para quem for comprar aqui no Brasil. Mas eu estou falando aqui do geral. Então, não é todo mundo no Brasil que pode comprar um chocolate suíço, alguma coisa mais cara, enfim. Por isso te pergunto, e os produtos do dia a dia? Justamente, por exemplo, como carne, que é um dos alvos aí, né, desse acordo. Para nós, brasileiros, vai circular mais barato ou mais caro? Porque a gente está falando de um aumento de exportações. Então, manda mais lá para fora, menos disponível aqui, preço tende a aumentar. É isso que deve acontecer para a gente ou não? Pergunta meio boba, mas que muita gente está se perguntando. Nossa, esse acordo é muito legal, mas e aí? Vou pagar mais caro no meu almoço? Vai pagar mais caro. Se o Brasil não aumentar a produtividade, e olha que no segmento do agronegócio, quando a gente fala de algumas commodities como carne, soja, milho, o Brasil é referência em eficiência agrícola. Mas o Brasil também tem muitas regiões que são desaproveitadas. Ter uma estratégia de aumentar a produtividade, no caso da União Europeia, por que muitas vezes o Brasil, a China, os Estados Unidos, teve alguma crise sanitária ou por doença, teve o caso da doença nos frangos nos Estados Unidos, e que o Brasil exportou demais para os Estados Unidos e o frango ficou caro durante um período aqui no Brasil. Porque o Brasil não tinha previsibilidade disso. Com a União Europeia é diferente. Os contratos da União Europeia geralmente são contratos longos e previsíveis, diferente do mercado chinês e americano, que são mais agressivos, que fazem contratos, às vezes, por uma ou duas safras. Então, isso vai gerar previsibilidade para o Brasil e para os outros países do Mercosul. Consequentemente, eles podem se programar, se planejar para aumentar a capacidade produtiva para atender o mercado interno. Mas se fosse começar as exportações hoje ou amanhã, o risco de faltar, não é nem faltar, né? Mas ficar escasso, a demanda ficar maior do que a oferta, aconteceria de fato, com certeza, e o preço aumentaria. Até porque... Isso aconteceria no primeiro momento.
Não, eu ia falar até porque, vamos lá, né? Para se investir em aumento de produtividade, tem que se investir em tecnologia, tem que se investir em várias outras coisas. Isso leva tempo, né, Ronaldo? Então, de primeira aqui, realmente, não dá tempo da gente falar em curtíssimo prazo de se aumentar a produtividade. É uma coisa que não é fácil de se fazer, né? Não é simples assim, tá, vou estalar os dedos e a produtividade aumentou e aí, ok, o mercado brasileiro vai ser abastecido como sempre mesmo com essa demanda para a Europa. Não é bem assim, né? Sim, mas também nesse caso, abre espaço para alguns outros países do Mercosul. Vou dar um exemplo para você da própria Argentina e do Paraguai, que são países que ainda têm um dever de casa muito maior do que o Brasil e o Uruguai. Então, simplesmente o Brasil vai fazer o que a maioria das grandes potências exportadoras fazem. Exporta o produto dele premium com valor agregado muito maior para o mercado premium, que é a União Europeia, e repõe o déficit interno com produtos de outros países que têm lacunas ainda de exigências da União Europeia, e que, consequentemente, oferece um produto com preço mais competitivo. Nesse caso, ele pode reabastecer a diferença do que ele está mandando para a União Europeia com um produto que não necessariamente é de menor qualidade, mas ele não atende hoje às exigências dos protocolos europeus, usando a carne do Paraguai, o suíno da Argentina. Então, isso também pode ser e provavelmente será uma estratégia para o Brasil. Bom. Ronaldo, acho que para terminar, pensando numa visão um pouquinho mais geopolítica, talvez, esse acordo tem chance de ter saído agora por uma questão da União Europeia querer se proteger um pouco contra esse movimento expansionista que os Estados Unidos vem apresentando aí, querendo, enfim, uma questão com a Groenlândia, querendo tomar a Groenlândia. A gente viu a invasão na Venezuela agora há pouco. Você acha que é um movimento no sentido de se fortalecer para um possível risco que os Estados Unidos e outras grandes potências possam representar nesse sentido? Sim, não necessariamente faz sentido tudo que você falou, mas acho que o principal motivo é eles diminuírem a dependência, principalmente dos Estados Unidos e da China, de produtos essenciais para eles. E, consequentemente, gerar um comércio interno, né, uma economia com mais eficiência. A União Europeia está sofrendo muito com dívidas externas, com dívida interna, com muito desemprego, com processo desgastado, porque ela ficou muito tempo com apoio financeiro, principalmente dos Estados Unidos, quando fala no segmento de defesa e alguns segmentos tecnológicos, e até com muitas isenções em algumas commodities. Então, essa é uma forma deles não ficarem refém dessas duas potências comerciais que são hoje a realidade, que é os Estados Unidos e a China. Então, isso é fato. O risco maior, eu entendo, é do lado da China, da Ásia, porque a China tem muito investimento, vem investido muito em empresas e processos dentro da União Europeia. Então, ela reduzir as exportações ou as importações da China, e isso vai acontecer com os produtos brasileiros, a China pode começar também, né, não retaliar com tarifaço nem nada que os Estados Unidos fez, mas reduzir investimentos na União Europeia, postergar investimentos, e isso também vai impactar o desenvolvimento e a retomada de crescimento dos países da União Europeia, e isso também é um risco aqui para o Brasil, tá? Porque a China ela é o maior importador dentro da fatia do comércio exterior do Brasil, das exportações. A China representa o maior parceiro comercial, e ela também não tende a retaliar o Brasil, caso ela se sinta ameaçada, mas ela pode reduzir investimentos, inclusive investimentos que já estão planejados para o Brasil para eficiência de produtividade, seja no agronegócio, seja no beneficiamento de outras commodities como o aço.
Então, esse risco acontece, mas eu entendo que é um risco para se ficar em alerta, mas nada que aconteça de imediato. Assim que o acordo acontecer de fato, né? Muito bom quando a gente tem um especialista que explica tão didaticamente as coisas pra gente poder entender direitinho o assunto, que parece, né, muito distante da gente, é nada. Daqui a pouco sua carne, seu prato vai ficar mais cara ainda, além, é claro, do que já está. Em 2026 vai ficar ainda mais. Então, eu quero muito agradecer o Ronaldo Félix, especialista em comércio exterior, que conversou aqui com a gente ao vivo, aqui na programação da TMC. Obrigada, viu, Ronaldo? Um abraço para você e bom fim de semana. Obrigada, bom dia, Ronaldo. Obrigado.